Olá, bem-vindo ao canal Além da História. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like, e venha viajar comigo em mais uma história incrível. Jane sempre viu Charles Butler como o exemplo perfeito de uma pessoa honesta e justa. Ela adorava visitar seu avô. Sua neta era a pessoa mais próxima do velho desde que sua avó morreu, há 7 anos. A vida de Charles Butler não foi fácil. Em sua juventude, ele participou de um dos conflitos armados do território da Indochina e carregou as memórias das coisas horríveis que viveu por toda a sua vida. Depois de servir no exército, ele aprendeu a profissão de ourives e se tornou um joalheiro. Charles sempre foi atraído pela beleza do ouro e dos diamantes, que pareciam verdadeiras obras de arte para ele. Ele alcançou sucesso impressionante nessa área e foi considerado um dos especialistas mais talentosos do seu ramo. No entanto, algumas pessoas espalhavam rumores de que ele era incrivelmente rico, mas isso não era verdade. Charles vivia em uma casa velha que estava inclinada para um dos lados e não parecia nada com um castelo de conto de fadas cheio de tesouros. Jane nunca pensou que seu avô fosse rico e não se manteve em contato com ele para conseguir dinheiro. No fundo de sua alma, a jovem sentia pena do velho porque todos os outros parentes viraram as costas para ele, e tudo o que se importavam era a herança que receberiam após a morte dele. Jane estava indignada com tal atitude em relação ao idoso que se encontrava em uma posição tão desfavorável. A jovem sentia em seu coração o que seus parentes pensavam. Que ela tinha interesse na casa do velho e que essa era a única razão pela qual ela o visitava, como parte de seu plano ardiloso para obter sua herança. No entanto, a verdade era que Jane sinceramente amava seu avô e cuidava dele sem esperar nada em troca. Naquele dia, a jovem veio trazer comida e remédios para o velho. "Oi vovô, como você tem passado? Como está se sentindo?" perguntou Jane da porta. Sempre que sua neta vinha visitá-lo, Charles parecia animado e suas rugas suavizavam-se. Seus olhos brilhavam com entusiasmo juvenil. Jane era o único ponto positivo na vida do Sr. Butler, a única razão que o fazia querer viver e lutar contra a doença. No entanto, Charles não queria mentir para sua neta e, depois de hesitar por um momento, respondeu honestamente: "Não estou muito bem. Acho que meu tempo está chegando. Ninguém se importa comigo, exceto você. Você é a única pessoa que tenho. Vamos vovô, não se enterre vivo. Você ainda tem muita vida pela frente", tentou encorajar Jane, mas não havia convencido Charles Butler. O velho sentia que estava ficando mais fraco a cada minuto e sabia que não tinha muito tempo. Por essa razão, o Sr. Butler pegou Jane pela mão e a levou até a garagem, onde mostrou à sua neta uma lápide que havia encomendado de uma funerária. "O que é isso?" perguntou Jane, ficando nervosa. "Comprei uma lápide para minha sepultura. Parece boa, não é? Não quero ser um incômodo para ninguém, então certifiquei-me de que tudo estivesse pronto para quando chegar a minha hora", explicou o velho. Lágrimas brotaram nos olhos de Jane. Nunca em sua vida ela tinha visto qualquer pessoa ser tão considerada em relação aos seus parentes. Ela percebeu que seu avô doente queria ter certeza de que seus parentes não teriam que se preocupar em fazer os arranjos do funeral. Jane sabia que a maioria de seus parentes estava esperando a morte de Charles para descobrir quem receberia a herança. Enquanto isso, a jovem nem sequer pensava na morte do Sr. Butler, e esperava que seu avô vivesse o máximo possível. Foi por isso que ela vinha visitar Charles quase todos os dias, independentemente do clima ou qualquer outra coisa. Além disso, Jane sempre trazia comida e medicamentos para ele. Ela também assumiu a responsabilidade de ajudar seu amado avô a manter sua casa limpa, além de preparar sua comida e cuidar de seu jardim. "Você está gastando muito tempo comigo, querida. Tenho certeza de que você tem um namorado. Você deveria passar seu tempo com ele, não com seu velho avô", disse o velho. "Eu tenho um namorado, mas isso não significa que eu não possa ajudá-lo. Primeiro, preciso ter certeza de que você tem tudo o que precisa e depois posso passar tempo com meu namorado", disse Jane. Jane realmente tinha um namorado. Seu nome era Chris Brown, ele tinha 25 anos e apoiava Jane em tudo porque a amava com todo o seu coração. Os jovens namoravam há cerca de 6 meses e já estavam pensando em se casar. Embora Charles Butler não conhecesse pessoalmente o namorado de Jane, ele tinha um bom pressentimento sobre ele porque viu o quanto ele fazia sua neta feliz. Charles já teve um grande amor em sua vida também, quando era jovem. Infelizmente, foi há muito tempo atrás e quase desapareceu da memória do velho. Naquele dia, Jane ficou na casa de seu avô até tarde. Ela costumava ir para casa na hora do almoço, mas naquele dia ela até ficou para jantar.
Ao sair, ela desejou boa noite ao seu amado avô. Prometeu voltar no dia seguinte, se soubesse o que o destino havia reservado para ela. Infelizmente, Jane nunca foi capaz de cumprir o que prometeu, porque Charles Butler morreu 2 horas depois que ela partiu. A notícia da morte de seu avô deixou Jane em estado de choque profundo. Ela sinceramente acreditava que seu avô ficaria melhor, e agora estava devastada. Como era de se esperar, Jane foi a responsável por cuidar dos arranjos do funeral. Primeiro de tudo, isso aconteceu porque a maioria dos parentes virou as costas para Jane quando souberam que ela era a pessoa que iria ficar com a casa de Charles. Alguns até a intimidaram abertamente por causa disso. Eu não fiz nada de errado, apenas cuidei do meu avô idoso, algo que cada um deles deveria ter feito, disse Jane para o seu noivo. Chris assentiu compreensivamente e concordou com sua namorada. O funeral e o velório não foram nada fáceis. Para Jane, a realidade era difícil de aceitar, mesmo uma semana depois do funeral. Ela ainda ia visitar o túmulo de seu amado avô todos os dias, olhando para a lápide com uma pequena fotografia no centro. Jane sentia uma tristeza insuportável, especialmente olhando para a foto de seu amado avô na lápide. A foto foi tirada quando ele ainda era jovem e cheio de energia, aproveitando sua vida e riqueza. Um dia, enquanto visitava o túmulo, Jane percebeu algo estranho sobre a lápide. A atenção da jovem foi atraída para o fato de que a fotografia presa nela havia deslizado para um lado, por alguma razão desconhecida. O que há de errado com isso? Estava bem antes, pensou Jane consigo mesma. A jovem se aproximou e tentou consertar a foto. Foi então que os dedos de Jane encontraram um espaço estranho atrás da fotografia, onde ela encontrou um envelope firmemente selado. O que é isso? Jane sussurrou, surpresa. Era a primeira vez que ela via um esconderijo assim e parecia ter sido feito de propósito. Perto de seu falecido avô, Jane ardia em impaciência. Ela abriu o envelope imediatamente e verificou seu conteúdo. A primeira coisa que viu foram algumas fotos dela e de sua avó juntas. Havia também uma carta escrita por Charles Butler. Lá, o velho dizia que estava orgulhoso por ter uma neta tão maravilhosa e que ela dava sentido à sua vida. Mas isso não foi a parte mais interessante. Havia também um pedaço de papel estranho e uma pequena chave no envelope. O pedaço de papel tinha um mapa desenhado à mão. Ao olhar mais de perto, Jane percebeu que era um mapa da casa que ela acabou de herdar de seu avô. A princípio, a jovem não entendeu nada. O desenho parecia levantar mais perguntas do que ela poderia responder. Mas então Jane mostrou o mapa para Chris e ele imediatamente descobriu do que se tratava. Era outro esconderijo. Veja ali, disse ele. Está marcado com um Nero, está é a parede que passa pelo porão, explicou o homem quando os jovens seguiram as instruções do velho e encontraram o local certo na casa. Descobrir o esconderijo em si foi uma tarefa bastante difícil. Foi só quando Chris desceu ao porão e começou a bater na parede que ele conseguiu encontrar a nicho secreta dentro dela. Tendo arrancado o papel de parede, os jovens viram um pequeno cofre. Aparentemente, a chave que Jane encontrou no envelope atrás da foto da lápide de seu falecido avô, deveria abri-lo. O cofre foi tão habilidosamente construído na alvenaria que teria sido impossível encontrá-lo sem as pistas do mapa. Aposto que esta chave ainda vai abrir, exclamou Jane e a inseriu cuidadosamente na fechadura. Houve um clique surdo e a porta abriu suavemente. Quando os jovens olharam dentro do cofre, ficaram chocados. Estava cheio até a borda de joias e pedras preciosas. Havia tantos deles que Chris e Jane ficaram literalmente sem palavras. Como se constatou, Charles Butler passou toda a sua vida juntando esse tesouro, também com a intenção de deixá-lo para qualquer parente que o tratasse gentilmente na velhice. Quando Jane cuidava de seu avô, era puramente por amor e não por interesse no tesouro. Por bondade de seu coração, Jane ficou sinceramente feliz por ter algo a receber de seu avô em gratidão. O dinheiro e as joias deixadas pelo velho foram suficientes não apenas para reparar a casa, mas também para abrir uma pequena loja onde Jane se tornou tanto a vendedora quanto a proprietária. Agora, Jane e Chris podiam pensar seriamente no casamento, pois tinham tudo o que precisavam para uma vida familiar feliz. Além disso, Jane estava certa de que seu falecido avô a observava do céu e abençoaria cada passo que ela desse em sua jornada de vida.